o enriquecimento da matriz energética por meio de uma jornada que vai impulsionar o Brasil na descarbonização. Uma parceria entre grandes instituições, a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, o Centro Internacional de Energias Renováveis, a Universidade Federal do Paraná, a Fundação Araucária, o Parque Tecnológico Itaipu e a Itaipu Binacional, unindo esforços para um grande resultado, a primeira planta piloto do país para a produção de petróleo sintético a partir do biogás, com foco na produção de combustíveis avançados. Bem-vindos à unidade de produção de hidrocarbonetos renováveis instalada na unidade de demonstração de Itaipu. Nessa unidade, nós produzimos biogás a partir de resíduos orgânicos. Esse material é direcionado para o sistema de biodigestão, onde acontece a conversão da matéria orgânica em biogás. Esse biogás é armazenado, tratado e então direcionado para a planta de conversão de gás para líquido, que vocês vão conhecer na sequência. Aqui na unidade, o biogás tratado é enviado para o reator de reforma seco, onde é produzido o syngas, que consiste em hidrogênio e monóxido de carbono. Esse syngas é corrigido com hidrogênio verde. Estamos no Parque Tecnológico Itaipu, onde é produzido o hidrogênio para a unidade de produção de hidrocarbonetos renováveis. Aqui nós temos duas plantas de produção de hidrogênio verde, ou hidrogênio de baixa emissão de carbono. Eles usam como fonte de energia a usina hidrelétrica de Itaipu e a nossa planta de painéis fotovoltaicos. O hidrogênio produzido, ele é comprimido e carregado em cilindros. Esses cilindros fazem o armazenamento e são transportados para a unidade de produção, onde os hidrocarbonetos são produzidos. Após a correção, o syngas é enviado ao reator de Fischer-Tropsch para a produção do biosincrude. A unidade pode produzir 6 kg de biosincrude por dia e esse biosincrude consiste em um óleo cru sintético que pode ser refinado para a produção de derivados equivalentes ao do petróleo, como SAF ou bioquerosene de aviação. Estamos todos nesse ecossistema que promove pesquisa, desenvolvimento e inovação. E isso facilita muito ao projeto, porque o hidrogênio armazenado e a unidade de produção estão próximos. Estar todos no mesmo espaço possibilita essa pronta distribuição de hidrogênio para a produção dos hidrocarbonetos. Esse é um projeto pioneiro e inovador para todo o setor, utilizando biogás para a produção de combustíveis avançados. E esse projeto só foi possível graças à união de instituições que estão comprometidas com o processo de descarbonização e de transição energética. Cada passo em direção à descarbonização é um passo em direção a um futuro mais sustentável. A história da Itaipu e do Cibiogás se mistura de uma forma bem interessante, né? Nós começamos com os projetos de biogás antes da existência do próprio Cibiogás. Em certo momento a gente entendeu ser interessante ter uma empresa que trabalhasse com foco exclusivo nisso. Então contratamos um estudo de mercado e através desse estudo chamamos as empresas para formar o Cibiogás e hoje faz 11 anos dessa data dessa assinatura desse termo.
que como a gente olha aqui, os números foram apresentados, a gente vê um desenvolvimento importante em vários estados, né, que a gente ainda não enxergava, e isso mostra que o metano ele é capilar, né, ele tem uma produção descentralizada, e isso promove a interiorização do uso dessa energia, e a Ultragaz tem assumido esse papel, né, acho que de fato de interligar essa oferta e essa demanda. Sai daqui bastante feliz pelo que a gente viu, e a gente vai continuar essa jornada aí com essas vias de crescimento para intensificar essa evolução. O Biogás Conecta está sendo um excelente evento, estou muito feliz de estar aqui representando a Associação Brasileira do Biogás e do Biometano, a Biogás, tanto pelo material novo, a atualização do panorama do biogás, que é um material riquíssimo, que já virou referência para o país de dados e informações sobre o setor de biogás e de biometano, quanto pelos painéis que tiveram debates excelentes e mostra a força que ele já vem ganhando sem ter os incentivos e o quanto ele vai poder alcançar quando o país inteiro tiver consciência da relevância que ele vai ter na nossa matriz energética, especialmente na descarbonização de setores chaves que são a agricultura, a indústria e o transporte pesado de veículos. Conheça os membros do Biogás Clube. DI Biogás. ABC Compressores. AB Energy. Agreco. American Oil. Bahia Gás. Biocolor Biodigestores. BRG Geradores. Compagás. Copacol. Copel. CRVR. Ecogen. Erem Biogás Brasil. FAEP. FIEP. Frimeza. Energreen. Itaipu Binacional. Itaipu Parktec. Kincaid Mendes Viana Advogados.
Logás. Marquise Ambiental. Marubeni. Master Biodigestores. Óxido de ferro Rio Acima. Pegoraro Engenharia. RDP Energia. Renogrid Energia. Graceland. MTU Rolls-Royce Solution. Sergás. Sergipe Tech. UBI. Ultragás. Volvo Penta. Esta live é um oferecimento UBI Corporation.
Olá pessoal, sou Rafael Gonzalez, presidente do SEI Biogás, e hoje é um dia muito especial para nós que queremos compartilhar com você. Hoje vamos lançar o Panorama do Biogás e do Biometano 2024 no Brasil, um documento de alto nível feito por especialistas do SEI Biogás que mapeia o potencial de produção de biogás e biometano no Brasil, mas traz principalmente a produção atual de biogás e biometano em cada estado brasileiro, garantindo assim informações de alto nível de acesso para você que nos assiste e principalmente trazendo oportunidades para sua tomada de decisão nos seus negócios. O objetivo do documento é fazer a demonstração daquilo que é possível produzir com biomassa e a partir disso ao biogás e os seus usos energéticos como energia elétrica, térmica e biometano. E o SEI Biogás se orgulha de publicar esse documento e deixar disponível para que você possa consultar e tomar suas decisões para que o nosso setor possa crescer ainda mais. Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. Bom dia, Aline. Bom dia para você que está acompanhando essa live do Panorama do Biogás 2024. Seja bem-vindo. Já te lembro de curtir essa live para que a gente consiga que o YouTube entregue essa live para o maior número de pessoas, esse conteúdo para o maior número de pessoas depois. A gente se orgulha bastante de entregar essa publicação para o mercado brasileiro, que a gente compila uma série de dados importantes para o mercado nacional, e quero te lembrar que no caso de surgir alguma dúvida em relação aos assuntos, os dados que a gente vai trazer ao longo da live, fique à vontade para colocar isso nos comentários. Mas para começar, coloca nos comentários da onde você está falando e se você já trabalha com o setor de biogás e biometano, a empresa que você trabalha, vou aproveitar esse espaço dos comentários para a gente se conhecer e saber quem é que está acompanhando a nossa live. E te peço também para já compartilhar com aquele teu amigo que trabalha com o mercado de biogás e biometano, aquele parceiro, aquele cliente potencial que está namorando um projeto de biogás e biometano, para que ele possa também se inteirar dos dados atualizados do biogás e biometano no Brasil. E por que uma publicação como essa, o Panorama do Biogás 2024, é uma publicação importante? Os dados que a gente traz aqui são dados do presente, são dados que mostram como o biogás vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? A gente faz esse levantamento, essa é a 7ª edição do Panorama do Biogás brasileiro, mas a gente traz dados de mais de 15 anos na nossa série de dados. Os dados, eles nos ajudam a tomar decisões, compreender o presente, compreender a dinâmica de como o biogás cresceu até hoje, ajuda a gente a entender algumas tendências de futuro e ajuda a gente a entender como o mercado reagiu a mudanças regulatórias, a tomadas de decisões de projetos estratégicos, a novos posicionamentos de marcas, ao entendimento melhor de determinadas aplicações do biogás ou ainda da definição de bons modelos de negócios para determinados substratos. Tudo isso a gente consegue olhar através dos dados. Os dados são os fatos. E essa publicação é uma publicação que ajuda muito o mercado a tomar decisões. Então, pesquisadores, empresas, o governo usam desses dados para tomar decisões importantes, ou seja, como que o mercado vem agindo? O setor de saneamento está crescendo da forma como poderia? O setor agropecuário está crescendo como poderia? A gente tem tecnologias, equipamentos para atender toda essa gama de projetos de biogás que tem acontecido no Brasil, essa diversificação. Não quero dar nenhum spoiler para vocês ainda, mas vocês vão perceber ao longo dos dados que o mercado de biogás brasileiro ele é muito diverso. Então, ele tem espaço para diversas tecnologias e diversos modelos de negócio. Então, tem espaço para bastante gente atuar no mercado de biogás brasileiro e ainda tem muito espaço para se produzir biogás no nosso país. Produzir esse documento, ele exige um esforço de um grande número de especialistas. E esses especialistas, eles estão no SEI Biogás. Aline, conta pra gente um pouquinho mais sobre o que é o SEI Biogás e o que a gente faz. Bom, então eu quero aproveitar esse momento para compartilhar com vocês um pouco sobre o SEI Biogás, que é a ICT, a Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação do Biogás.
nós somos referência em biogás e biometano, com mais de 15 anos de experiências dedicados ao desenvolvimento do setor. Nós temos muito orgulho de participar ativamente da construção desse mercado. O SEI Biogás, ele participa do Conselho de Administração da Biogás, desde a sua fundação. Nós também somos a única instituição da América do Sul a compor o conselho da World Biogas Association. Também representamos o Brasil na Task Force 37 da Agência Internacional de Energia. Ainda compomos o conselho diretor do projeto Jeff Biogás Brasil, apoiado pelo Fundo Global de Meio Ambiente, no qual o SEI Biogás é um dos principais executores. E para que tudo isso aconteça, para que a gente consiga desenvolver esse setor, nós contamos... vamos passar aqui. Nós contamos com um setor de inteligência de mercado, que atua na análise e estudos de mercado, na inteligência competitiva, na identificação e conexão entre oferta e demanda e também na modelagem de negócios. Tá desligado. Tá ligado. Agora foi, ao vivo é assim, né? Tá ligado. Eu vou pedir para os meus colegas passarem ali o slide. O SEI Biogás também tem o único laboratório do Brasil que é acreditado pelo Inmetro para realizar ensaio de potencial de produção de biogás de diferentes substratos. E informação de qualidade é o melhor primeiro passo para o investimento em biogás. Pode passar novamente. Também contamos com um setor de estruturação de projetos, que trabalha os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação orientados para mercado, seja através de novos produtos, processos ou serviços inovadores. Pode passar. Contamos também com o setor de transferência de conhecimento, o qual executa e desenvolve os workshops, os treinamentos em company e presencial e também as especializações. Já o setor de engenharia e operações, nós executamos os arranjos tecnológicos, os projetos básicos, diligências técnicas e os estudos de viabilidade técnica e econômica, além de um setor administrativo muito robusto. São mais de 25 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação executados e orientados para soluções de mercado. Nós temos mais de 50 instituições que são associados ou membros do clube conectados ao SEI Biogás. São mais de 4.900 alunos capacitados na temática e mais de 49.000 análises laboratoriais executadas de potencial de produção de biogás e mais de 500 diferentes tipos de substratos. E o SEI Biogás esteve presente na execução de projetos em 22 estados até 2025. Nós estamos prontos e à disposição para ajudar a melhorar a performance de projetos já implementados, a identificar as potencialidades, os desafios e também construir soluções conjuntas territoriais, bem como também para a tomada de decisão em novos investimentos. E para que tudo isso seja possível, nós contamos com uma equipe multidisciplinar e também trabalhamos com uma extensa rede de parceiros, que são pesquisadores, universidades, ICTs, governo e mercado, que trabalham de forma integrada do norte ao sul do Brasil. Felipe, e agora, para que a gente possa entender como que foi construído o panorama, da onde vieram os números, compartilhe um pouco conosco como que
foi essa construção e sobre os números que a gente vai ver na sequência. Tá bom, Aline, obrigado. Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre a metodologia que a gente usa. O Panorama do Biogás 2024, ele tem resultado de um levantamento que a gente fez entre novembro de 24 e março de 2025, contemplando números até dezembro de 24, tá? Então, mesmo que uma consulta em março de 2025, a gente identificou uma planta que iniciou a implantação esse ano, essa planta não consta no nosso estudo de hoje, tá bom? Nos resultados que você encontra no Panorama 2024. Quais são os dados que compõem essa base? São os dados das bases oficiais e mais os dados que a gente coleta com os agentes do setor. Então, a gente conversa com uma série de empresas, com diversos fornecedores do setor de biogás e biometano brasileiro, para identificar com eles quais foram os projetos implantados, onde esses projetos estão implantados, quais as características desse projeto. Então, a gente usa muito dessa nossa rede de contatos para conseguir construir essa base, e a gente se orgulha muito dessa cooperação com as empresas. A gente agradece muito a todos os fornecedores que se dispuseram a trabalhar conosco para fornecer esses dados. Lembrando que, em algumas ocasiões, a gente não tem um dado de medição do volume de biogás produzido. Então, nesses casos, a gente faz uma estimativa da produção de biogás utilizando uma metodologia moderadora, tá? Uma conservadora, desculpa. E vale lembrar um outro ponto, que assim, plantas em planejamento ou plantas em projeto não compõem a base, tá? Então, compõe a base plantas que estão operando, plantas que estão em reforma ou plantas que estão em implantação. Então, se não iniciou nenhum movimento de implantação dessa obra, mesmo que já tenha sido divulgado aos 4 cantos a implantação desse projeto, ele não compõe o Panorama do Biogás 2024, tá bom? A gente só considera nesse levantamento os dados de plantas que já iniciaram a implantação ou estão em operação. Aline, a gente conseguiu chegar num número importante esse ano. Traz para a gente aí os grandes números do Panorama em 2024. Com certeza. Bom, podemos ver aqui na tela agora, o Brasil ele conta com 1.633 plantas de biogás cadastradas e dessas 46 estão em implementação. E se olharmos de 2023 para 2024, tivemos um crescimento de 18% no número de novas unidades implementadas, ou seja, estamos falando de 248 novas plantas em 2024. Isso em volume representa um aumento de 16%, ou seja, 641 milhões de normal metro cúbico por ano. E quando a gente olha para os últimos 10 anos, eu vou focar ali nos últimos 5, que teve um crescimento muito expressivo. Nós podemos identificar um crescimento de uma média de 19% ao ano na capacidade instalada, ou seja, no volume de biogás anual. E as plantas que entraram em operação em 2024 representam capacidade instalada 54% maior do que as que entraram em operação em 2023. Felipe, agora eu vou pedir para que você compartilhe com nós informações mais detalhadas sobre o panorama e sobre o setor. Pode deixar comigo, Aline. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou começar esse detalhamento trazendo os dados do biogás por substrato. Então, um detalhamento de quais são os substratos e como eles estão entregando em quantidade e volume de biogás no país. Pode ir para o primeiro. Então, a gente vai ver nesse gráfico
que a gente mantém uma característica que a gente viu em 2023, uma característica de um grande número de plantas de biogás no setor agropecuário e um grande volume de biogás no setor de saneamento, né? Então, esses posicionamentos não se alteraram. Uma informação interessante que sai da interpretação dessa análise é que pode-se entender que é o setor de saneamento mais importante para os fornecedores. Mas, na verdade, o setor agropecuário também é um setor muito importante para os fornecedores. Percebam aqui uma dica para fornecedores de equipamentos e desenvolvedores de tecnologia, a importância da gente desenvolver tecnologia para as unidades de pequeno e médio porte. A importância da gente ter tecnologia para que as empresas de pequeno e médio porte encontrem novas estratégias de negócio e de valorização dos resíduos. Bem como a importância da gente olhar para esse volume de biogás produzido no setor de saneamento e lembrar que o biogás no setor de saneamento ele tem alguns desafios em termos de qualidade do biogás. Então é importante a gente endereçar tecnologia e processos para dar as garantias em relação aos desafios em siloxanos e em nitrogênio. E vale destacar também um crescimento importante que a gente viu no setor industrial, né? O setor industrial é sempre um setor intermediário em termos de volume de biogás e de importância no setor de biogás brasileiro, mas no ano de 2024 foi um ano onde a indústria olhou muito para um critério que eu acho super relevante, a questão de competitividade. A indústria passou a olhar o biogás e biometano não como uma estratégia de se produzir e entregar biogás para alguém, ou se produzir energia elétrica com o biogás e entregar essa energia elétrica para alguém, mas sim a possibilidade de trazer o seu produto principal como mais competitivo. Ou seja, quanto mais competitivo é meu laticínio a partir do momento que eu produzo biogás e uso o biogás no meu processo. Quanto mais competitivo é meu frigorífico a partir do momento que eu produzo e uso biogás em meus processos. Quanto mais competitivo é a minha fecularia de mandioca, a minha usina sucroalcooleira, a partir do momento que eu produzo e uso biometano nos meus processos de logística. Esse entendimento do setor industrial permitiu esse avanço importante no setor, dentro desse setor, especialmente em alto consumo. Então, o uso do biogás internamente, sem uma transação comercial. Vale ficar atento à importância desse tipo de projeto para o mercado de biogás, brasileiro. Quando a gente fala de uso principal do biogás no Brasil, a gente já encontra uma realidade bem parecida com o que a gente viu em 2023. Quando a gente olha para o setor de energia elétrica, por exemplo, a gente percebe, pode passar para o próximo, a gente percebe um aumento, a gente percebe ainda um aumento no uso do biogás para energia elétrica e que confesso para vocês que eu ainda imaginava um aumento na produção de biogás para energia elétrica, mas eu não esperava um aumento tão expressivo. Mordi minha língua aqui em relação às minhas impressões quando a gente entregou o panorama de 2023. Por quê? Tem sido cada vez mais difícil encontrar viabilidade nos projetos de biogás para geração de energia elétrica quando eu olho o quilowatt, a comercialização do quilowatt, a negociação desse quilowatt para remunerar meu projeto. Mas tem um ponto importante aqui, que está vinculado a toda essa discussão que eu fiz da indústria. Muita dessa energia elétrica tem sido produzida em processos internos para aumentar a segurança energética e aumentar a competitividade. Então, esses são pontos que os fornecedores do setor de biogás e de equipamentos para geração de energia elétrica têm usado de forma muito importante para viabilizar novos empreendimentos. O uso do biogás para a geração de energia elétrica, ampliando segurança, confiabilidade e redução de custos internos com energia. Mas a gente olha aí também um aumento importante em relação ao biometano, né? Um número bastante grande, um crescimento importante em termos de volume de biometano. A gente esperava um aumento ainda maior no
no volume de biometano, mas a gente percebe que alguns projetos de biometano eles têm uma implantação um pouco mais longa. Então, é bem provável que a gente encontre um impacto muito maior dessa onda do biometano de forma muito mais contundente a partir dos números de 2025. Um outro ponto importante quando eu comparo a questão de biometano com a questão de energia elétrica, é o detalhe de escoamento. Quando eu falo de produzir biogás, gerar energia elétrica, eu tenho simplicidade e facilidade no escoamento do produto, né, do produto quilowatt. Já quando eu estou falando de biometano, eu tenho ainda uma certa dificuldade nesse escoamento, né? Então, por isso tem sido muito importante um movimento que a EPE tem conduzido para a questão de infraestrutura de gás. Então, vale ficar atento para você que é fornecedor nesse movimento que a EPE tem feito em relação ao Plano Nacional de Infraestrutura, tá? Conforme a gente avançar em infraestrutura, a gente vai simplificar as conexões e simplificar o escoamento do biometano produzido nas propriedades. A gente vê também a gente teve um aumento importante e considerável no número de unidades que usam o biogás em aplicações térmicas. Isso também está vinculado a esse aumento na indústria. Então, se você me perguntar, já vou dando um spoiler meu aqui, uma característica importante que apareceu em 2024 foi o impacto do alto consumo, o uso do biogás para ampliar a competitividade de negócios, né? E a aplicação térmica tem tudo a ver com isso. O uso do biogás em caldeiras, especialmente, traz segurança, traz confiabilidade, reduz custos de processos e simplifica o processo de produção de energia térmica, o fornecimento de energia térmica dentro das indústrias. A gente vê ainda uma participação bastante pequena da energia mecânica, que é o uso do biogás diretamente nos processos especialmente de fertirrigação, tá? Em bombas de fertirrigação. E agora eu vou passar para a questão de porte, né? Qual que é o tamanho dessas plantas? Lembrando que a gente fala aqui de pequeno porte, médio porte e grande porte, e que a de pequeno porte é até 1 milhão de normal metro cúbico ano, a de médio porte de 1 a 5 milhões de normal metro cúbico ano, e acima de 5 milhões de normal metro cúbico ano, a gente chama de planta de grande porte. O Brasil ainda tem um grande volume, uma grande quantidade de plantas de pequeno porte. Essa é uma característica brasileira. E quando a gente olha para a cadeia de proteína animal, que é uma cadeia extremamente relevante para a economia brasileira, a gente percebe que muito desse setor tem usado do biogás para ampliar a competitividade e diversificar a renda. Então a gente vê um crescimento bastante importante no número de plantas de pequeno e médio porte nos estados que têm uma economia voltada para a produção de proteína animal. A gente tem um número importante em relação aos números as plantas de médio porte, que são basicamente algumas plantas do setor agropecuário, mas a maioria aqui são as do setor industrial e algumas do setor de saneamento. E já nas plantas de grande porte, a gente tem as plantas de saneamento e algumas plantas do setor sucroenergético também participando. A gente tem um pequeno número de plantas de grande porte, 116 plantas de pequeno porte, entregando um volume um volume bastante grande, de 3 bilhões de normal metro cúbico ano. É uma contribuição muito relevante nessas plantas de grande porte do país. Mas onde é que elas estão acontecendo? Qual é a distribuição dessas plantas de biogás no território brasileiro? Primeiro eu vou trazer para vocês a quantidade de plantas por estado, tá bom? Esse gráfico que vocês estão vendo na tela, ele traz para a gente um número de plantas por unidade federativa. O Paraná ainda é o estado brasileiro com o maior número de plantas, teve ainda um crescimento bastante importante em 2024, tem muitas lições aprendidas no estado do Paraná que eu indico
aos demais estados que cooperem com o estado do Paraná para entender os seus programas. O Paraná é um estado que tem programas específicos para o setor de biogás e biometano, especialmente para a questão de proteína animal. Existe um programa aqui no estado do Paraná chamado Renova Paraná, que claramente tem impulsionado tanto os projetos pelo financiamento, mas também indiretamente por reduzir a assimetria de informação. As pessoas entendem como é que coloca um projeto de biogás, a simplicidade em licenciar um projeto de biogás aqui no Paraná. Então, o órgão ambiental do estado possui uma legislação específica para licenciamento de plantas de biogás. Tudo isso simplifica muito o acesso e a adoção da tecnologia da biodigestão no estado do Paraná. Mas eu queria chamar a atenção de outros dois estados, o estado de Minas Gerais, que mantinha um crescimento bastante importante até 2023, mas que teve um crescimento tímido em 2024. Somente 15 novas plantas entraram em operação em 2024 no estado de Minas Gerais. Agora olhe para o vizinho, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul teve um crescimento de 40% no número de plantas de biogás. A gente tem percebido movimentos importantes nesse estado, que é um estado que tem uma agricultura, uma agropecuária bastante pujante, tem um setor de cana também relevante para o país, ampliando o número de unidades e ampliando o número de estratégias de valorização de resíduos. Então, parabéns ao time do Mato Grosso do Sul por esse crescimento importante, né? A gente viu um crescimento importante também no estado do Rio de Janeiro, aí, que percentualmente é grande, 44,4%, porém, o número de plantas de biogás do estado ele é bem pequenininho. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações sobre esse número do Rio de Janeiro para vocês. Agora, quando eu vou falar de volume de biogás, da distribuição de volume de biogás, eu tenho uma realidade ainda diferente, né? Então é sempre importante olhar quantidade de plantas e o volume de biogás, entregue. Aí aqui eu tenho um protagonismo enorme do estado de São Paulo. São Paulo lidera com folga em termos de volume de biogás no Brasil. É o estado que mais tem olhado para a estratégia de produção de biogás, tem grandes plantas de biogás produzindo, tem grandes plantas de biogás em implantação, e a gente sabe de movimentos importantes de plantas em planejamento no estado de São Paulo. Então, ele não deve perder essa característica de grande produtor de biogás no Brasil. Mas queria destacar para vocês aqui outros dois estados, o estado do Rio Grande do Sul, com um crescimento de 60% no número de plantas de biogás em 2024. Esse é um número muito importante. Para quem acompanha a produção de biogás no Brasil nos últimos anos, a gente acompanha há bastante tempo. Não vou falar de idade aqui, mas eu acompanho. Quando eu comecei a trabalhar com biogás, eram 93 plantas de biogás no Brasil, 88 plantas de biogás no Brasil. A Aline já trouxe o número aí de mais de 1.600 plantas de biogás identificadas, mais de 1.500 plantas operando. O Rio Grande do Sul é um estado que ele continuamente tem um crescimento tímido. E a gente considera muito relevante esse crescimento que teve no estado do Rio Grande do Sul. E, particularmente, o CEI-Biogás executa, junto com a Universidade de Caxias do Sul e a Embrapa Suínos e Aves, o Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. Esse Fórum Sul Brasileiro ele tem um olhar de construir e consolidar a cadeia de biogás nos 3 estados do Sul. Essa é a grande finalidade de montar um fórum como esse. Então, eu preciso dividir com vocês que eu estou especialmente orgulhoso com os números que a gente viu do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Então, isso mostra que o evento, todo o movimento vinculado ao evento, tem trazido reflexos positivos nesses 3 estados. No Rio Grande do Sul, também um movimento importante do governo em simplificar os processos e trazer clareza para quem quer investir em biogás. Agora, o estado de Pernambuco também, um volume bastante importante.
Então, a gente tem visto iniciativas importantes no Nordeste brasileiro em termos de grandes plantas e grandes volumes de biogás sendo produzido. Então, queria destacar que esse avanço é importante no estado de Pernambuco. Agora eu vou trazer para vocês aqui uma distribuição dessas unidades, né, essa concentração das plantas, e a gente percebe que, comparando com o ano passado, a realidade ela ainda é muito próxima, né, uma concentração bastante grande no sul do Brasil e no sudoeste do Brasil. Vocês lembram aquilo que eu comentei com vocês sobre a proteína animal? Essa mancha laranja que vocês veem ali entre Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a região brasileira que mais entrega proteína animal no país, né? Mais de metade da produção de frangos, suínos, sai dessa região. Então, isso mostra o quanto que a cadeia do biogás e da cadeia de proteína estão conectados em termos de oportunidades para o mercado de biogás. Quando a gente olha ali, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a gente já está olhando para outras fontes, especialmente o setor de saneamento e o setor sucroenergético, super importantes para essas regiões do país. Eu já vou trazer um detalhezinho, quase que eu dou mais um spoiler do próximo gráfico aqui para vocês. E o que é bacana? 3 novos estados entraram no mapa do biogás brasileiro. Então, agora são 24 estados brasileiros com produção de biogás aqui no Brasil e 25 novos municípios passaram a produzir biogás. No próximo gráfico que eu trago para vocês, eu faço uma análise em relação à origem do biogás e à aplicação do biogás. Esse é o diagrama de Sankey. O diagrama de Sankey permite a gente olhar da onde vem o biogás, né, de qual fonte de substrato vem o biogás e para qual uso ele tem sido. Então percebam que ainda hoje muito do biogás produzido no setor de saneamento, que é responsável por 63,3% do biogás produzido, vai para a geração de energia elétrica. Há uma tendência de, em médio e longo prazo, boa parte desse volume de biogás deslocar da geração de energia elétrica para a produção de biometano. Mas vejam o quanto que já aumentou a participação do biometano em relação ao biogás produzido no setor de saneamento e o quanto a indústria tem produzido de biometano. Esse biometano produzido na indústria, na maioria dos casos, está vinculado ao alto consumo também, né? Então, quando vocês olham para esses números da indústria, a principal estratégia da indústria é autoconsumo. Então, a indústria está olhando para estratégias para aumentar a competitividade do seu produto principal. Então, seja usando o biogás como energia térmica, como segurança energética, ou ainda fazendo logística com o biometano e reduzindo especialmente as emissões de gases do efeito estufa e impactando seus relatórios de sustentabilidade. O próximo gráfico ele mostra a distribuição do biogás no Brasil, de um lado pela quantidade de plantas e pelo outro pela capacidade instalada. E pessoal, somente Amapá, Acre e Piauí estão fora do mercado do mapa do biogás brasileiro hoje. Logo, logo, esse mapa vai estar cheio, né? Então, com todos os estados brasileiros com projetos de biogás e biometano. Aqui eu quero fazer uma lembrança para você que está assistindo a nossa live, que no caso de você identificar ou entender que tem alguma planta de biogás faltando em nosso levantamento, entra no nosso site, entra nas nossas redes sociais e passa essa informação para a gente. Essa construção é uma construção que a gente faz de forma conjunta e voluntária. Porque o Brasil hoje ele não possui um banco de dados dos projetos de biogás, ou um cadastro nacional das plantas de biogás brasileiro. Então, por isso, a gente adota essa estratégia de fazer essa mineração de dados, né, essa checagem de informação. Né? É importante dizer para vocês que tudo que a gente coleta com fornecedores, a gente cruza com as bases oficiais.
né, para evitar a dupla contagem. Então, a gente toma muito cuidado com isso. E um destaque importante para o crescimento no Centro-Oeste. A gente já tinha falado dessa tendência quando a gente entregou o Panorama 2023. Então, a gente tem visto um avanço importante para a região Centro-Oeste e imagina, já olhando para frente, a gente espera um crescimento ainda maior no Centro-Oeste. O Centro-Oeste brasileiro ainda está trabalhando para tomar decisões em termos de regulação, de políticas de incentivo e ainda de estratégias de mercado, mas ele pode ter um papel ainda mais importante, muito mais relevante do que tem hoje, e que a gente observa nesses gráficos. Agora, quando a gente fala da distribuição de fonte por estado, é aqui que eu vou trazer aquele detalhamento, aquela conversa sobre o Rio de Janeiro. Eu quero mostrar para vocês o quanto esse gráfico ele é importante. Aqui a gente está trazendo os 10 estados que mais produzem biogás no Brasil, dando destaque para os 3 primeiros. Eu poderia discutir usando todos os estados, mas eu vou falar dos 3 primeiros. O estado de São Paulo, você vê uma participação muito relevante do setor de saneamento, com uma participação média do setor de indústria e uma pequena participação do setor agropecuário. Lembrando para vocês que a agroindústria está dentro de indústria, tá? Não está no setor agropecuário. A agroindústria está junto com a indústria. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente percebe que predominantemente RSU e esgoto. 98% do biogás produzido no Rio de Janeiro vem do setor de saneamento. E quando a gente olha para o Paraná, né, a gente olhou esses dois, São Paulo e Rio de Janeiro, o quanto que o setor de saneamento é importante para ter um grande volume de biogás. A gente olha para o estado do Paraná, a gente vê uma participação pequena do setor de saneamento. Uma participação muito mais pujante da indústria produzindo biogás e do setor agropecuário produzindo biogás. Isso nos dá pistas importantes em relação à estratégia de mercado. O que o estado de São Paulo pode fazer para ampliar a participação do setor agropecuário? Se é que isso faz sentido para o estado. O que é que o Rio de Janeiro pode fazer para aumentar a sua produção? O que é que o estado do Paraná pode fazer para ampliar ainda o seu volume de biogás produzido ao montar estratégias importantes com o setor de saneamento? Então a gente vê aqui que a estratégia de se produzir biogás em aterros sanitários, por exemplo, ela não está avançando no estado do Paraná. Por quê? São questões de políticas públicas, são questões regulatórias, são questões de estratégia de mercado, de players. Precisamos olhar para isso. É por isso que eu digo que eu gosto de reforçar a importância do trabalho que a gente faz e da importância da gente olhar para esses dados de forma criteriosa. Os dados de produção de biogás por estado, distribuído por fonte ou distribuído por aplicação, dá pistas importantes do que eu preciso fazer na próxima. Eu brinco muito com isso. Eu leio um produto como esse e falo, e segunda-feira, né? Ou seja, o que muda no que eu vou fazer na próxima semana a partir do momento que eu tenho esses dados, que eu conheço esses números, né? Então, eu convido a que todos os estados olhem de forma criteriosa os números dos seus estados para entender o quanto eles podem avançar em relação a isso. É um gráfico como esse que permite a gente olhar para o futuro e entender como eu faço para engajar outros setores, outros substratos nesses estados. Agora, eu vou trazer para vocês alguns detalhes do setor de biometano, especificamente para a parte de biometano, com um detalhamento muito maior. Mas antes de fazer isso, eu queria trazer para vocês o case da UBI, membro do Biogás Clube, especificamente sobre um projeto de biometano aqui no Brasil. Transformar resíduos em energia limpa não é mais uma promessa, é uma realidade. E hoje eu vou apresentar um projeto que prova isso. Em Andradina, no interior de São Paulo, a planta da Âmbar Energia está na vanguarda da transição energética brasileira. Com a tecnologia japonesa das membranas UBI e a integração da 3DI Biogás, ela transforma resíduos de frigorífico em biometano de alta pureza.
O sistema purifica até 150 normais metros cúbicos de biogás por hora, operando por quase 23 horas por dia, com uma estabilidade impressionante. O resultado, mais de 2.400 normais metros cúbicos de biometano em um dia. Isso significa quase 800 mil normais metros cúbicos de biometano em um ano. E esse biometano abastece uma planta de célula combustível tipo óxido sólido, 100% nacional, desenvolvida em parceria com a Unicamp. A aplicação das membranas UB em 2 estágios permite alcançar uma pureza acima de 96,5% de metano, mesmo em condições desafiadoras, como a entrada de gás acima de 40 graus Celsius e a presença de componentes como H2S e oxigênio. Nossas membranas de fibra oca de polimida trabalham com o princípio de permeabilidade e seletividade. Sem partes móveis, sem reagentes químicos, uma tecnologia modular, segura e de baixa manutenção. Hoje, já são mais de 20 plantas operando com membranas UB na América Latina, e esse número só cresce. Estamos ao lado de quem busca eficiência energética, desempenho técnico e compromisso ambiental. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da UB na nova matriz energética brasileira. E esse é apenas o começo, porque o futuro do biometano já começou. A hora do biometano é agora. Aí, obrigado, Luciana, por trazer para a gente esse case bastante importante para o setor de biometano brasileiro. Agora eu trago alguns dados do crescimento do setor de biometano, né? Uma aplicação do biogás bastante relevante que tem ganhado contornos muito mais agressivos nos últimos anos em termos de demandas importantes para o país, especialmente conectadas com as estratégias de descarbonização. A gente chegou a 79 plantas de biogás cadastradas na nossa base para o uso principal biometano. Dessas, 54 unidades são unidades operacionais e 25 unidades em implementação. A gente teve um aumento de 667 milhões de normal metro cúbico em 2024. Né? Esse aumento foi bastante importante. E a gente percebeu um crescimento de 58% em relação a 2023 e a gente encontrou um número bem expressivo, de 6 vezes mais plantas em autorização do que no ano passado. Então, no ano passado, a gente encontrou um pequeno número de plantas em autorização, em processo de autorização na ANP, e esse número ele é muito mais expressivo hoje, isso especialmente impulsionado pelos movimentos que o governo federal tem feito, olhando especialmente para a questão do combustível para o futuro. Ele tem impactado esses dados, os dados de futuro. Aqui, fazer um disclaimer para vocês importante. Aqui nas plantas, nessa visão de futuro, a gente está considerando as plantas que estão cadastradas nas bases oficiais, independente de toda a implantação já ter iniciado, tá? Então aqui a gente está considerando a base oficial ANP. E a gente percebeu um aumento também de 15% a mais de biometano. Agora eu vou dar um zoom na questão da autorização, né? Nos dados da autorização de plantas na ANP. A gente consegue ver aqui que a oferta triplicará até 2026, considerando os empreendimentos em autorização. Isso é muito relevante, mas digo para vocês que esse número muda quase que semanalmente, né? Então, esse é o número que a gente tem hoje, e em breve esse número está aumentando bastante, a gente tem visto movimentos super importantes. Aqui eu quero fazer mais um lembrete para vocês. A Biogás faz um movimento muito importante com seus associados de compreender o que está no planejamento deles em termos de volume de biometano no médio e longo prazo. Esse movimento ele é bastante importante, mas esse número que a Biogás apresenta e usa, a gente não traz para dentro do nosso estudo. A gente só trabalha com essas bases oficiais e os dados de projetos, dados de fornecedores, tá? Então, só para evitar que haja uma comparação entre esses números e, ao encontrar números que não batem, entender que isso é inconsistência. Isso não é inconsistência, isso só tem a ver com uma questão metodológica.
Então, muitos projetos que estão envolvidos dentro de uma estratégia ou ainda em negociação, é natural que os fornecedores não fiquem à vontade para dividir dados. E como para compor a base eu preciso de dados mais detalhados desses projetos, a gente fica sem considerar esses números no panorama. E vale lembrar também que esses números aqui, os números que a gente tem até agora, eles refletem ainda de forma tímida os impactos do programa Combustível para o Futuro. A gente vai ver impactos mais agressivos ainda do Combustível para o Futuro nos empreendimentos que estão acontecendo agora, das decisões que estão sendo tomadas em 2025 e que a gente vai conseguir ver no começo do ano que vem, quando a gente trouxer os dados do Panorama do Biogás 2025. E quando a gente fala do uso comercial, para um outro detalhamento, a gente percebe que a gente vai sair de 11 produtores de biometano para 30 produtores de biometano. Pode passar. Então a gente tem percebido um aumento importante no número de produtores de biometano. Isso mostra que novos players têm entrado no mercado de biogás e novos players têm se conectado com as empresas do setor de biogás e biometano. Aqui eu chamo a atenção para essa estratégia, a estratégia de se conectar com fornecedores de biogás e biometano. Para quem acompanha o mercado de biogás e biometano brasileiro, percebeu nos últimos meses algumas aquisições importantes e algumas fusões importantes ou ainda sociedades importantes, as conexões de empresas para conectar oportunidades e dar velocidade para investimentos. Já olhando a questão da distribuição das plantas de biometano no Brasil, a gente percebe uma significativa concentração no sudeste do país, né? Isso tem uma relação também com players mais agressivos que a gente tem nessa região, né? Players consolidados, com uma estratégia de biogás e biometano bem montada. Mas a gente gosta de chamar a atenção desses importantes volumes que a gente está vendo no Ceará, né? Olhando uma tendência do que a gente tem visto de que o Nordeste brasileiro está olhando para o biometano como estratégia de valorização de resíduos. Então esse é um sinal importante que a gente tem visto em relação à distribuição dos projetos de biometano no Brasil. Agora a gente vai abrir para as perguntas de vocês, dúvidas de vocês em relação ao panorama, curiosidades de vocês em relação ao panorama. Então, por favor, usem os comentários para fazer perguntas ou ainda para elucidar algum ponto que não tenha ficado tão claro para vocês durante essa nossa apresentação. Mas antes de abrir para as perguntas, um recado para vocês do Biogás Clube. O Biogás Clube é o clube de negócios exclusivo do mercado de biogás. Um ambiente para gerar conexões, acelerar negócios, impulsionar a inovação e fortalecer toda a cadeia produtiva. Seja membro e tenha acesso a network qualificado, capacitações e eventos exclusivos, consultorias, oportunidades de negócios e muito mais. Biogás Clube, conexões inteligentes começam aqui. Pessoal, só reforçar em relação ao Biogás Clube. O Biogás Clube é um clube de negócios que chega a ser o 3º ano de atuação aqui no Brasil, o primeiro clube de negócios dedicado ao setor de biogás e biometano. Você vê aí na tela diversos fornecedores da cadeia de biogás e biometano que estão conosco no Biogás Clube. E esse clube de negócios ele tem a principal finalidade de trazer visibilidade para quem são os grandes fornecedores e importantes fornecedores para o setor de biogás e biometano brasileiro, conectar esses fornecedores no estabelecimento de parcerias em projetos ou parcerias comerciais em serviços, e também a possibilidade de empreender treinamentos com eles ou ainda eventos junto com eles, no sentido de que o mercado perceba com maior velocidade o que cada um entrega de forma precisa. Então, todo esse suporte, todo esse back-office a esses fornecedores é dado por esse time de especialistas
do setor do CI Biogás. A gente convida a todos a entrar no site do Biogás Clube, acompanhar as redes sociais do Biogás Clube, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, para acompanhar esse importante movimento. Então, a gente percebe que ao longo dos anos, o quanto é importante que o mercado reconheça quem são os bons fornecedores. Então, é através do Biogás Clube que a gente apresenta para o mercado com quem você deve se conectar, ou ainda dar suporte a essas empresas em montar uma estratégia robusta e segura para o mercado de biogás brasileiro. Aline, vem para cá, divide comigo as perguntas. Animada com esse crescimento. Separei aqui 3 perguntas para serem feitas. A gente no CBiogás sempre fala assim que não é copia e cola, mas utilize o conhecimento e as experiências bem-sucedidas e adapta elas, porque cada estado tem as suas características regionais. Não é só copiar e colar. Então, você trouxe as experiências do Paraná e como que a gente pode utilizar esse conhecimento, por exemplo, na região norte e nordeste. Então, a pergunta é assim, como que o CBiogás, como nós podemos ajudar a acelerar o biogás e o biometano em outros estados, a partir da nossa experiência? O que a gente costuma fazer, e a gente tem boas experiências fazendo isso com os estados, é apoiar no entendimento, no diagnóstico dos estados e o que são arranjos valiosos para aqueles estados. A gente hoje está fazendo um trabalho bem importante com o estado de Sergipe, junto com o Sergipe Tech e a Sergás, a companhia de gás do estado de Sergipe, justamente para entender quais são as estratégias. Porque é importante falar de diversidade, né? Então, são diversas as estratégias. Mas, dentre essa diversidade de estratégias, como que eu tomo decisão? Para qual setor eu estou olhando? Né? Para qual arranjo eu tenho velocidade em entregar, eu tenho os players corretos? É comum a gente ver as pessoas começarem uma discussão de um projeto de biogás pelo biodigestor, pela tecnologia ou pela aplicação. Existe toda uma visão importante, uma visão 360 que precisa ser dado para um projeto. Essa visão 360 conecta as ofertas, a partir de onde eu vou produzir meu biogás e para quem que eu vou vender e todo esse meio de campo. Como é que eu faço para valorizar, quem é o fornecedor, como eu contrato esse fornecedor, como eu defino a minha estratégia de negócio, se eu vou ter um sócio nesse empreendimento, de que forma eu vou construir essa sociedade e de que isso vai rodar. E todo mundo que quer empreender num projeto de biogás e biometano, ao se conectar com o CI Biogás, tem o suporte do nosso laboratório, né, que a gente consegue trazer dados reais em termos de produção de biogás, dados pé no chão em relação ao volume de biogás que vai ser produzido, e ainda todo o time de engenharia, de inteligência de mercado, no estabelecimento de um arranjo tecnológico e ainda da melhor estratégia de negócios para colocar o seu empreendimento para rodar. Felipe, recebemos também aqui uma pergunta do Daniel Stippen. Daniel, obrigada por estar aqui conosco. E o Daniel nos pergunta... Opa, chegou muitas perguntas aqui agora. Como que nós vemos a oportunidade de parceria com com os governos estaduais para facilitar a coleta de dados para compor o panorama? E se esse é um caminho viável? Daniel, tudo bem? Que bom que você tá assistindo. A parceria com os estados ela é essencial, tá? Eu digo ela é essencial por 2 motivos. Ao engajar o estado no levantamento de dados, você engaja também o compromisso do estado a reagir a esses dados. Então, a tua sugestão é uma sugestão muito valiosa para fazer os estados avançarem. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu no Paraná, o que acontece no Paraná em termos de volume e quantidade de plantas de biogás, o que acontece em São Paulo e o que tem acontecido recentemente aí no Mato Grosso do Sul e Goiás com os últimos movimentos. Esse movimento dos estados em entender, compreender e estabelecer uma agenda de biogás e biometano, ele ajuda a gente tanto em compor um quadro adequado, um banco de dados adequado em termos da produção de biogás,
mas passa a impactar de fato o mercado porque engaja o Estado. Então ninguém conhece um problema e não endereça endereça uma solução para aquele problema. Ou, melhor, ninguém conhece uma oportunidade e não prepara o seu Estado para que ele fique aderente a essas novas estratégias. Então, a tua sugestão de engajar os estados ela é essencial para a gente avançar na agenda de biogás, ela é importante para a gente ter números cada vez melhores no setor de biogás e biometano, mas ainda mais importante a gente ter bons negócios em biogás e biometano. A nossa visão é de que o mercado, é importante a gente comemorar números do mercado, mas é importante a gente comemorar a solidez dos negócios que são estabelecidos em biogás e biometano. Então, negócios eficientes, negócios vinculados a uma agenda positiva, vinculados a um modelo, uma estratégia de negócios que vai dar certo, que quem se envolveu vai ter os resultados que gostaria, tanto do ponto de vista ambiental, mas especialmente do ponto de vista econômico. Nós recebemos diversas perguntas aqui, por conta do prazo, não vamos conseguir responder todas aqui ao vivo, mas nós vamos estar à disposição posteriormente. Então, eu vou trazer a última pergunta, que é da Lalinha Bueno. Lalinha, obrigada pela sua pergunta e por estar conosco. Ela pergunta se, para o transporte de cargas pesadas, como os caminhões, o uso do biometano, ele já é viável, ele é uma realidade ou ele ainda enfrenta muitos desafios? Oi, Lalinha, obrigado por estar com a gente aí, a Lalinha, que é uma referência em comunicação para todo mundo aqui da região. E a questão dos veículos pesados, ela é consolidada em algumas regiões do país, especialmente nas regiões que já tem gás natural sendo usado no transporte de veículos pesados. Para esses, a transição para biometano ela é muito mais rápida, ela é muito mais ágil, porque o veículo que roda no gás natural roda no biometano. Não precisa adaptar nada, não precisa avisar o frentista, não precisa avisar o motorista, não precisa avisar ninguém. Rodou no gás natural, roda no biometano. O que a gente tem visto de uma agenda muito importante é a questão do biometano vinculada nas frotas da proteína animal. Então, eu estou falando com vocês aqui de Foz do Iguaçu, do oeste do Paraná, uma região com bastante proteína animal. O que a gente vê em regiões que a gente tem muita proteína animal? A gente vê caminhões rodando o tempo todo, caminhões fazendo trechos curtos. Esses trechos curtos hoje são feitos 100% no diesel. Então, a estratégia de se produzir proteína animal de forma sustentável, com menor impacto de carbono, parte dessa estratégia de começar a usar o biometano nesses caminhões. Né? Então, quantos caminhões das cooperativas do agronegócio, de integradoras do agronegócio estão rodando diariamente na nossa região, que poderiam estar se servindo de biometano. O que atrasa essa adoção? A disponibilidade. Então, conforme eu aumente a disponibilidade de biometano para essas frotas, é natural a transição dessas frotas para os biocombustíveis como o biometano. Isso a gente já está vendo alguns exemplos acontecendo aqui na região, e eles devem ampliar e ser intensificados nos próximos anos. E uma outra estratégia importante, quando eu falo do agronegócio, é que hoje um caminhão a gás, levando, por exemplo, os produtos de um frigorífico no Mato Grosso para um porto, ele precisa rodar no mesmo combustível o tempo todo, ou ainda rodar no diesel e biodiesel, ou ainda rodar no gás natural e biometano. Como ele não tem uma fonte de gás para abastecer no interior do país, ele só pode adotar o diesel como estratégia. Agora, a partir do momento que ele pode fazer essa perna interior-porto no biometano e a perna porto interior no gás natural, a gente permite que essa dobradinha gás natural e biometano impacte de forma bastante positiva a redução de emissões de gás de efeito estufa na logística e no transporte de veículos com veículos pesados. A gente tem diversas outras perguntas para responder ainda. Eu peço para você que acompanhou, fez pergunta e não viu sua pergunta sendo respondida aqui, fique atento às nossas redes sociais. A gente vai usar as nossas redes sociais para trazer
as respostas às perguntas que a gente não conseguiu responder aqui ao vivo. E também você pode nos inscrever a partir do e-mail ceibiogás@ceibiogás.org. Essa live ela fica salva no nosso canal do YouTube, tá? Então vocês podem acessá-la novamente, pode mandar esse link para algum colega teu que eventualmente não pôde acompanhar a live de hoje. Eu peço ainda para vocês que, a partir do encerramento dessa live, entre nas nossas redes sociais para checar a questão de download. Existe um documento, o Panorama do Biogás do Brasil, é um documento consolidado para vocês fazerem o download. Então, acompanhe as redes sociais do Sei Biogás, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que vão ter publicações para direcionar vocês para o download do documento. Eu quero agradecer a todos vocês por estar com a gente aqui hoje. Eu vou pedir se consegue colocar a logo das empresas que forneceram dados para a gente. Então eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente acompanhando toda essa live de hoje, a todo mundo que trabalhou com a gente em consolidar esses números, né? Então diversos fornecedores foram muito importantes para a gente conseguir construir esses números, né? Essa construção ela parte de um relacionamento muito próximo que o Sei Biogás tem com seus fornecedores. E o nosso jeito, né? O jeito Sei Biogás de fazer as coisas é fazer junto. A gente brinca muito que a gente faz esse trabalho ombro a ombro. Então, por isso, aqui eu faço questão de mostrar para vocês todas as empresas que cooperaram com o Sei Biogás, fornecendo dados, né, para a gente construir esses números, trazer esse banco de dados consolidado para vocês e consolidar esse panorama do Biogás 2024. Eu encerro aqui essa transmissão com vocês, agradecendo a Aline por fazer parte comigo no dia de hoje e a todos que cooperaram nessa construção. E vamos junto, né? Nosso jeito de fazer é fazer junto, e a gente vê que o setor de biogás brasileiro cresce por fazer junto, por fazer de forma cooperada e de fazer de forma integrada. Então, obrigado por estar com a gente. Vamos junto. Obrigada, pessoal. Nós estamos à disposição. Conte conosco para o avanço ainda do setor nos próximos anos e para construirmos esse mercado em cooperação. Vamos lá.